Imagine acordar e todo o mundo moderno ter desaparecido. Não é um pesadelo, é uma viagem no tempo. Você está nu, sozinho, em uma savana africana de 50 mil anos atrás. Sem abrigo, sem fogo, sem ferramentas. Apenas seu corpo moderno e um planeta que não conhece piedade. A pergunta não é se você é corajoso, é se seu cérebro dos séculos pode se reprogramar rápido o suficiente antes que a idade da pedra o elimine da existência. Nós romantizamos a vida pré-histórica, a vemos em documentários e a imaginamos como uma aventura simples, uma fuga heróica da complexidade moderna. Mas a arqueologia desenterra uma verdade diferente, camada por camada. De acordo com o Programa de Origens Humanas do Smithsonian, nossos ancestrais enfrentavam desafios que testavam cada limite da biologia e da psique humana. Eles eram suscetíveis a doenças, ferimentos e predadores de maneiras que nossa mente moderna, amortecida pela segurança, mal consegue processar. Esta não é uma fantasia de acampamento, é o teste de sobrevivência mais extremo que você poderia enfrentar. E hoje, vamos dissecar cada minuto dessa luta impossível. Sua primeira hora não seria sobre fogo ou comida, seria sobre não ser comido. O perigo não era abstrato. A hiena, de cara curta, Patyquacuta, era um predador do tamanho de um leão, com uma mordida que poderia esmagar ossos de girafa. Ela e outros como o leão das cavernas viam um humano solitário como uma presa fácil. Cada sombra, cada farfalhar na grama alta, cada silêncio súbito dos pássaros era um potencial ataque. Sua ansiedade moderna, aquele aperto no peito, é o ícone genético desse pavor ancestral. Enquanto você hesita, congelado pelos três agudos, um humano paleolítico já teria lido o ambiente como um livro aberto, a direção do vento para não ser farejado, a topografia para uma rota de fuga, o comportamento dos outros animais como um sistema de alarme. Como o antropólogo Clint Janulis, da Universidade de Oxford, explica, caçadores-coletores desenvolvem desde o nascimento uma consciência ambiental hiperaguçada, uma atenção difusa constante que a maioria de nós, urbanizados, simplesmente apagou. Você estaria tentando decifrar um manual de instruções críptico, enquanto a natureza, indiferente, avança para a página final. Vencendo o primeiro pânico, seu instinto básico gritaria: encontre abrigo. Escavações por todo o mundo mostram o uso genial de recursos locais. Não eram apenas cavernas. Em planícies abertas, estruturas com ossos de mamute e peles. Em florestas, abrigos entrelaçados com galhos. Atzi, a múmia de 5.300 anos descoberta nos Alpes, é uma cápsula do tempo dessa engenhosidade. Suas roupas eram um patchwork complexo de peles de cabra, veado e urso, cuidadosamente costuradas com fibras vegetais. Seus sapatos eram projetos de engenharia isolante com sola de urso e rede de grama. O problema? Você não tem o conhecimento de como. Você não sabe qual pele é mais resistente à água, como curá-la, como unir as partes sem agulha ou linha. E sem abrigo, vem o frio. E sem fogo, o frio vence, inevitavelmente. Fazer fogo do zero é o mito fundador da nossa espécie. E é um mito que subestimamos completamente. Não é um truque de cinema, esfregar 2 gravetos e surgir uma chama. É uma ciência ancestral de materiais e física. Exige tipos específicos, de madeira seca, mas não quebradiça, preparo meticuloso de um ninho de fibras inflamáveis, como o cerne de certas cascas de árvore, e uma técnica de fricção ou percussão que demanda força, ritmo e paciência sobre-humanos. Brian Fagan, antropólogo da UC Santa Barbara, destaca que os humanos do gelo não faziam fogo, eles o domesticavam, desenvolvendo técnicas sofisticadas que eram patrimônio do grupo. Em experimentos modernos, até especialistas em habilidades primitivas lutam por horas sob condições controladas. Imagine tentar isso, com fome, com medo, com os dedos dormentes pelo frio, ouvindo o coro noturno de predadores na escuridão total, usando mãos macias, sem os calos que transformam a pele em uma ferramenta. Suponha que, por um milagre de determinação, você sobrevivesse a primeira noite, à fome. Então, chegaria como uma presença física, um buraco no estômago que distorce o pensamento. E aqui está o equívoco fatal que a cultura pop alimenta. A caça paleolítica não era sobre força bruta ou heroísmo individual, era sobre inteligência coletiva e estratégia de longo prazo. Registros fósseis em lugares como o desfiladeiro de La Chette, no leste da França,
são evidências silenciosas dessa genialidade. Revelam que, por milhares de anos, gerações de caçadores usavam o fogo estrategicamente para conduzir manadas inteiras de cavalos selvagens e renas para armadilhas topográficas naturais. Era uma logística anual, um conhecimento profundo dos padrões de migração. Eles não caçavam um animal, caçavam o comportamento do rebanho. E a coleta? É aqui que o conhecimento se tornava uma questão de vida ou morte literal. Um estudo seminal de 2016 sobre os restos de humanos primitivos na caverna de Kesen, em Israel, mostrou que sua dieta era incrivelmente variada, incluindo o consumo de até 55 tipos diferentes de plantas. Conhecer cada uma, qual tubérculo era nutritivo no inverno, qual folha podia curar uma febre, qual fruta vermelha brilhante causava paralisia em minutos, era um mapa mental transmitido por décadas. A semente da planta de Aquilat, por exemplo, é pequena e vermelha, atraente, mas contém abrina, uma toxina que inibe a síntese de proteínas nas células. Uma única semente, bem mastigada, é letal, não há antídoto, enquanto você, moderno, luta para distinguir uma samambaia de uma planta comestível. Seus ancestrais navegavam por uma farmacopeia e um supermercado natural perigosíssimos. Até a água, algo que damos como certa, era uma roleta russa. Fontes paradas poderiam estar repletas de parasitas como a giardia, causando diarreia debilitante e desidratação rápida em um corpo já no limite. Ortamento do rebanho. Seu maior inimigo, porém, é um mundo invisível que seus olhos modernos não podem ver. Análises genéticas de cálculo dentário. O tártaro fossilizado de homens e mulheres paleolíticos sugerem que muitas das doenças que nos assombram hoje surgiram nessa época. Patógenos foram encontrados em dentes de humanos de 32 mil anos atrás. Seu sistema imunológico é um soldado treinado para as guerras dos séculos e poluição. Vírus modernos, estresse crônico. Ele está completamente despreparado para os ataques bacterianos antigos, as linhagens de parasitas contra as quais não temos memória genética. Um simples corte no pé, ao pisar em uma pedra afiada, poderia ser a porta de entrada para uma infecção estafilocócica. Sem antibióticos, sem mesmo o conceito de limpeza da ferrada com água fervida, seu corpo entraria em uma batalha interna que, na maioria dos casos, perderia. A morte por infecção era comum, silenciosa e implacável diante desse catálogo de horrores. A sobrevivência parece uma piada cósmica. E para um indivíduo sozinho, era a única razão pela qual você e eu estamos aqui hoje, conversando através dessa tela, é um conceito revolucionário. A cooperação complexa. A arqueologia social mostra que os bandos paleolíticos, geralmente de 20 a 30 indivíduos, não eram apenas famílias estendidas. Eram unidades de sobrevivência especializada. Alguns eram rastreadores exímios, outros tinham a paciência e o conhecimento para fazer as ferramentas de pedra lascada mais afiadas, outros memorizavam os ciclos das plantas. O conhecimento não era propriedade, era o bem comum mais valioso, a chave para o amanhã. As pinturas magníficas em Lascaux, Chauvet e Altamira são a prova final disso. Elas não são apenas arte no sentido decorativo, são bancos de dados, manuais técnicos, narrativas sagradas. Como nota Fagan, biólogos podem examinar a pintura de um bisão e dizer, pela espessura e cor de sua pelagem, se foi retratado no outono ou na primavera. Essas imagens codificavam informações cruciais sobre os ciclos migratórios, os pontos fracos dos animais, a geografia do território. Era uma transmissão de informação através de milênios. Seu cérebro moderno tem exatamente a mesma capacidade biológica que o de um artista de Chauvet, mas ele está preenchido com um software diferente. Você trocou a leitura de pegadas e marcas de arrasto na mata por leitura de placas de trânsito e sinais de GPS, a identificação de plantas por senhas de Wi-Fi e ícones de aplicativos. Nossos ancestrais eram especialistas hipercontextualizados em um mundo concreto. Nós somos generalistas desconectados, mestres em um mundo abstrato e digital. Sua maior habilidade, a abstração complexa, é inútil quando a prioridade é encontrar a água que não te mate em 3 dias, vá. Porém, uma ironia profunda nessa história. Enquanto lutamos mentalmente com a ideia da nossa própria inadequação, descobrimos que o corpo e a mente paleolíticos pagavam um preço altíssimo por essa expertise. A expectativa de vida era baixa, o desgaste físico era enorme, lesões eram crônicas. Atzi, por exemplo, tinha artrose, vermes intestinais,
dentes desgastados e uma ponta de flecha alojada no ombro. A vida era brutalmente curta. Nós, em troca, ganhamos décadas de vida. Ganhamos o luxo do tédio, da arte pela arte, da filosofia, da ciência pura. Construímos o conceito de infância como um período prolongado de aprendizado e proteção. Nossa aventura não é mais na savana, é no código genético, no espaço sideral, nos recessos da consciência. Então, você sobreviveria 24 horas na Idade da Pedra? A resposta honesta, fria e baseada em todas as evidências, é que a probabilidade esmagadora é não. E isso não é uma admissão de fraqueza, é o reconhecimento do nosso sucesso evolutivo mais profundo. Nós não perdemos resistência, nós a terceirizamos para a tecnologia, a medicina e a infraestrutura social. Nós não esquecemos como sobreviver. Construímos deliberadamente um mundo onde a sobrevivência bruta, o mate ou seja morto, não é mais a força motriz de cada dia. Nossos ancestrais enfrentaram os dentes do desabre, as eras glaciais e as secas épicas com nada além de pedra lascada, ossos, uma inteligência feroz e um vínculo social inquebrável. Eles venceram a batalha mais longa e árdua da história natural, para que nós, seus descendentes distantes, pudéssemos ter o luxo quase absurdo de assistir a este vídeo, em segurança e conforto. Portanto, a pergunta final não deve ser eu sobreviveria. Essa é uma questão de ego, de fantasia individual. A pergunta que realmente importa, a que honra o sacrifício deles, é: o que você faz com o mundo extraordinário, complexo e frágil que eles lutaram tanto por milênios para tornar possível? Honre esse legado, não desejando um passado mais simples que nunca existiu, mas compreendendo a complexidade brutal que eles superaram. Honre-o protegendo o conhecimento, fortalecendo a cooperação em nossa sociedade e usando a imensa herança de segurança que eles nos compraram com seu suor e sangue para avançar a condição humana, e não para regredir. Sua existência já é a resposta à pergunta de sobrevivência deles. O que você faz com ela é a sua. Se esta jornada no tempo fez você reconsiderar cada conforto da sua vida moderna, cada gole de água limpa e cada noite de sono seguro, inscreva-se para mais explorações das nossas origens mais profundas. Comente abaixo. Em um mundo sem nenhuma tecnologia, qual conhecimento moderno você acha que seria mais valioso para recriar primeiro? Até o próximo vídeo. Lembre-se, cada estrutura, cada lei, cada remédio, cada refeição compartilhada sem medo é um monumento vivo ao triunfo dos que vieram antes de nós. A aventura continua.